Para vocês já irem se familiarizando, vou mostrar para vocês agora o RealFlow. Ele é um software para fazer fluidos que conversa com o 3ds Max numa boa. Nesse exemplo meio tosqueira, eu fiz questão de usar as setagens default do programa e tudo ficou meio falso, mas é só para vocês terem uma ideia da facilidade do trabalho com os dois programas juntos. O Fininho vai mostrar para vocês o resto. Mas que gororoba! O RealFlow é um software para fazer fluidos, ok? Ele é meio complicado a princípio. Na área de gerenciamento, quando você tem que criar o projeto, ele cria uma série de pastas, é uma mecânica meio semelhante à do Maya, ok? Se eu dou um Open Project aqui, eu vou abrir exatamente o que eu tenho aqui, porque o meu teste era só para facilitar a minha vida. Muito bem, eu vou aqui, Circle, nas ferramentas de modificação do objeto. Com a tecla Alt eu posso mudar minha câmera aqui, veja, estou girando o meu emissor e dou um Simulate, e ele gera um jato que na verdade não tem nenhuma interação com o ambiente, porque eu não defini força nenhuma aqui. Eu posso vir aqui, definir uma gravidade para o objeto, dar um reset e vejam, agora eu tenho meu líquido caindo. Posso interromper minha simulação aqui, de novo com o Alt, veja, eu tenho o meu fluido aqui iniciando sua simulação, ok? Veja. Ele é muito interessante. E a maneira com que ele desenvolve as partículas também é de um visual bastante impactante, bacana para quem está realizando um trabalho com fluidos, ok? Basicamente é isso. Mas vamos mostrar agora a interação que nós fizemos com o 3ds Max. Vejam, eu tenho aqui um cenário, que já é um cenário que eu pré-determinei. Vou mostrar o que é esse cenário. Ele tem um perfil aqui que fecha o meu ambiente e duas luzes, na verdade, que eu estou trabalhando com Area Lights, ok? E nada além de uma esfera, que eu trabalhei como se fosse um aquário. Vamos colocá-la de lado aqui, vocês vão ver qual é a ideia que eu utilizei para modelar esse recipiente, ok? Coloco ele mais ou menos aqui, não precisa ter muita cuidado, e vamos ver. Deixei os segmentos em muito baixo, um valor baixo, que compromete a qualidade do render, mas em compensação, facilita o cálculo do objeto no RealFlow, ok? Vejam, é isso aqui. Saio aqui da câmera, vou para o Perspective, mudo aqui meu objeto só para vocês verem, transformo esse objeto no editável Poly, venho aqui e seleciono com o meu Shift aplicado essa base aqui, com o meu Alt, eu retiro a seleção de topo, mantendo só a minha tampa, né? Vou dar um delete aqui e pronto, eu tenho meu objeto furado. É isso que eu tenho. Vejam que aqui, não consigo exibir com muita facilidade, mas vejam, eu tenho aqui já uma setagem do plugin RealFlow aqui, ok? Eu venho nesse SD File Exports aqui, e é com ele que eu vou exportar o meu cenário para o RealFlow. Vejam o seguinte, antes que eu comece, eu tenho alguns problemas aqui. Eu não quero que todo esse material seja exportado para lá, porque vai aumentar desnecessariamente meu cálculo, ok? Então, eu vou fazer uma coisa, que é a seguinte, eu vou deletar as luzes, vou deletar o objeto do estúdio, e vou deletar o objeto, inclusive, com o que eu estava trabalhando, porque este é um semelhante, e vejam, eu fiquei unicamente com dois objetos, que são a minha esfera, que eu acabei de modelar, e um box, que tem umas dimensões grandes aqui, para fazer o papel de chão. É possível eu fazer um elemento container lá no RealFlow, que diminui a minha quantidade de cálculo, criando um delimitador para que a água não saia correndo indefinidamente pelo cenário. Na verdade, eu estou usando isso aqui só por uma questão de ajuste do que eu estou modelando aqui para o que eu preciso como elemento de contenção lá no RealFlow. Um outro problema que acontece, e isso ninguém consegue me explicar por quê, esse objeto é muito grande nas setagens default do 3ds Max para o ambiente do RealFlow. Então, costuma-se fazer o seguinte, diminuir em 10% a escala desse objeto para que o objeto seja melhor interpretado lá no RealFlow, ok? Definidos esses parâmetros, eu vou apagar a câmera, inclusive, que eu também não quero. Veja, o que eu tenho é meu aquáriozinho aqui e meu chão. Muito bem, vou ao RealFlow, SD Export File. Ele vai me dar um número de frames em que esse objeto vai se manter para efeito de cálculo do RealFlow. Eu coloquei apenas 300 frames, porque eu só queria 10 segundos lá. Dou um Export File, eu procuro o lugar para exportar. E no caso, eu vou exportar esse objeto como teste, ok? Vamos lá. Muito bem. Feito isso, voltamos ao RealFlow. O que nós vamos fazer dessa vez? Bom, vamos dar um import Object. Este teste S1, que é esse o objeto. Veja, vou dar um Alt aqui para mostrar minha câmera aqui. Tudo que eu preciso fazer para esta simulação é pegar o meu elemento aqui e movê-lo
ok? De forma a que ele possa fazer com que o fluido caia sobre o meu elemento de contenção, ok? Vou dar um reset, veja, e vamos pedir a simulação novamente. Neste caso, parando a simulação, o que foi que aconteceu? Veja, ele estava fora do meu eixo, aqui. O que eu conserto facilmente, colocando o objeto aqui e resetando a minha simulação. Veja, uma vez que, Alt novamente, Simulate. Vejam que este objeto aqui, ele tem uma série de parâmetros aqui que podem ser modificados para criar fluidos mais realistas, tá? No caso, eu estou deixando a configuração default simplesmente porque eu só quero que vocês se familiarizem com o método de operação do software, ok? Vejam, com minha tecla Alt eu continuo movendo e ele começa aqui, depois de um certo momento, a vazar do meu elemento de contenção, ok? Vejam, de novo, ele também usa esse box como elemento de contenção. E é isso aí, ok? Vejam, não funciona como uma água, é mais como um esmalte, como uma cobertura de chocolate. Mas como eu volto a dizer, que você pode fazer ajustes aqui, vai deixar o líquido. Veja, você tem pressões, viscosidades, a superfície de tensão do líquido, que vai transformar esse líquido num líquido muito realista, ok? Isso aqui realmente é só uma ilustração para vocês entenderem o processo. Feito isso, basta você vir aqui e pedir um Particle Mesh, no caso eu vou pedir Standard, que é uma etapa que eu acabei suprimindo aqui porque é como um render, ok? Ele vai trocar as minhas partículas por uma geometria baseada nessas partículas. Como é um processo demorado, vejam, eu já pedi para que ele fizesse. Bom, feito isso, a gente pode retornar ao 3ds Max e eu já chamei aquele modelo inicial, tá? Que tem o estúdio, as luzes, etc, etc. Isso eu vou ao meu plugin do RealFlow e dou um Create Beam e peço para que ele me traga. Veja, o objeto veio meio esquisito aqui e a gente é obrigado a reposicioná-lo, tá? Lembrando também que ele tem aquele problema dos 10% de scale que nós acabamos utilizando para facilitar o cálculo lá, ok? Então vamos lá, veja. Eu vou dar o retorno e ele volta a ter o meu tamanho. E eu posso ajustá-lo agora no meu cenário, de forma que está aí a minha simulação, ok? Esta é um pouco diferente da que está renderizada, porque obviamente teve uma série de parâmetros aí. Veja, eu vou dar um delete aqui, dar um Smooth Wireframe, vou apagar, só para efeito de visualização aqui, para vocês terem uma ideia de como ficou o nosso chocolate, ok? RealFlow com 3ds Max é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Esse treinamento é contraindicado para quem tem problemas com cobertura de chocolate ou esmalte de unhas. Procure um aquário maior da próxima vez, para que a meleca não escorra toda pelo cenário. Vai fundo que é raso.